O capetão Bolsonaro endoidou de vez. Ele faz tanto mal à saúde quanto o coronavírus. Precisa ser rapidamente ou internado, ou interditado, ou empichado. Em entrevista coletiva na tarde dessa sexta-feira, dia 20, um insano relinchou. Abre aspas. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar. Fecha aspas. A tal gripezinha já matou mais de 10 mil pessoas no mundo. E já matou 11 brasileiros. E pode matar muito mais gente nos próximos dias. O presidente brasileiro é um genocida, um idiota, um insano. Ele é resultado da satanização da política que ocorreu no Brasil, sempre amplificada pela mídia udenista, falsamente moralista, que chocou o ovo da serpente fascista no país. Bolsonaro representa o que há de pior na política, representa a escória da política. Ele garante que não será derrubado pela tal gripezinha. Mas ele está com medo, está inseguro, está perdido, está meio paranoico. Ele pode não ser derrubado pela gripezinha, mas pode ser derrubado pelo povo. Nos próximos dias ou semanas, o cenário no Brasil deve piorar muito. Só os terraplanistas, negacionistas, olavetes, fanáticos religiosos, ou seja, os bolsonaristas mais tacanhos, é que duvidam dos estudos científicos. A velocidade da propagação da tal gripezinha no Brasil já repete o padrão dos países que mais sofrem com o avanço dessa pandemia, com o avanço do coronavírus. Isso sem contar que há muitas subnotificações nos hospitais privados. A clínica Prevent Senior, por exemplo, que trata dos idosos, não notificou os casos confirmados aos pacientes, um verdadeiro crime. Pior ainda será a situação dos excluídos pelo capitalismo no mundo e no Brasil. Como alerta a ex-ministra Tereza Campelo, as maiores vítimas da pandemia serão os precarizados, os trabalhadores informais. Há 40 milhões de brasileiros sem trabalho formal, sem registro de carteira, da diarista ao motorista do Uber, passando pelo entregador de comida por aplicativo. Eles não irão conseguir ficar em casa, não podem ficar parados. Será uma tragédia, diz a ex-ministra. Para evidenciar como o laranjal do Bolsonaro é um desastre para os brasileiros, nessa semana o site UOL informou que o governo cortou 158 mil pessoas do Bolsa Família em meio à pandemia. 61 destes são do Nordeste. Além de cruel e desumana, a medida do laranjal discrimina o povo nordestino. Ela é criminosa e fere a Constituição. Mais uma razão para se falar tanto na abertura de um pedido de impeachment de Bolsonaro. Ele está vivendo a sua fase mais frágil. Né? Após 1 ano e 3 meses, ele nunca esteve tão fragilizado. Ele está na pior fase e pode, de fato, cair. Até seu guru, o filósofo de orifícios Olavo de Carvalho, já teme por esse desastre. Nas redes sociais, diretamente do seu refúgio lá na Virgínia, nos Estados Unidos, o maluco lamentou, aspas, talvez seja tarde para reagir. Para o astrólogo, o capetão cometeu suicídio. Olavo de Carvalho, sempre paranoico, culpa os milicos e os aliados pela decadência do seu seguidor. Eleito para derrubar o sistema, o Bolsonaro, aconselhado por generais e políticos medrosos, preferiu adaptar-se a ele. Suicídio, postou o lunático em seu perfil no Facebook. Olavo de Carvalho lamenta por Bolsonaro. Para ele, desde o início do seu mandato, ele diz, eu aconselhei o presidente que desarmasse os seus inimigos. Ele fez o oposto, deu ouvido aos generais isentistas, dando tempo a que os inimigos se fortalecessem enquanto ele se desgastava em lacrações teatrais. De fato, Bolsonaro gosta muito de lacrações teatrais e piriris verborrágicos.